Olá, líder! Olá, gestor! Olá, dono de pequena e média empresa. O tema do vídeo dessa semana é como recuperar o fôlego da sua equipe nos últimos dias de fevereiro. Mas não é apenas sobre isso. Na próxima semana já teremos março. Março, nada mais, nada menos, representa que o último mês do trimestre. Porém, você só deve estar se preocupando com isso se você tem metas de longo prazo ou metas até dezembro. Caso contrário, as suas preocupações, imagino eu, que devam ser com o agora, com os documentos que o seu querido contador vai te trazer dizendo que você tem que pagar, com a folha de pagamento ou com o vale que você acabou de pagar ou está lutando para fazer o pagamento, ou ainda algo mais desafiador, que é atingir as metas de vendas e atendimento ao cliente. Eu quero passar para você aqui, ou melhor, quero compartilhar com você aqui três situações, três formas que eu já apliquei nas minhas empresas e que deu resultado para que você possa conseguir atingir as metas e os resultados que você quer usando da incrível e saltitante liderança e não chicotança com a sua equipe. Olha só, a primeira regra é o famoso, o maravilhoso, a maravilhosa regra 80-20. Muitas vezes a gente já conhece essa regra, mas nem sempre a gente aplica essa regra. E o que significa isso? De tudo que a sua empresa está fazendo, que vai começar a fazer, já começou a fazer nessa semana, de tudo aquilo que está todo mundo preocupado com o seu negócio, na sua empresa, apenas 20% é essencial para atingir o resultado que você precisa. Todo o restante é trabalho administrativo e eu vou provar para você, fica até o fim que eu vou contar um caso meu de verdade que aconteceu comigo e como essa regra foi extremamente importante. Mas antes de ir para a segunda técnica, né? Oh, meu Deus, eu quero te falar uma coisa. Presta bem atenção. Fazendo uma pesquisinha rápida na internet para gravar esse vídeo, saiu na FGV no ano passado, em 2025, que apenas 39% das pessoas se sentem engajadas com o negócio, com a empresa. Ou seja, de cada 10 funcionários, apenas 4 estão lá. Não, vamos fazer isso porque isso realmente é importante para o negócio. As outras 6 estão pensando no dinheiro que vai cair da folha de pagamento, no vale que vai tirar, no pós-carnaval, em qualquer outra coisa. O que eu imagino, qual é a sensação que eu tenho quando eu leio alguma coisa nesse sentido? Que muitas vezes a gente está pagando para alugar corpo das pessoas e não a parte intelectual ou o trabalho que ela precisa entregar. Isso daí é problema dela. Muitas vezes tem, cara, eu fico meio assim decepcionado que esta geração não trabalha, esta geração blá blá blá, porque a geração anterior. Meu, eu ouvia isso do meu pai, filha, sua geração, cara, eu acho que não vai dar nada em rock and roll, balada e glória a Deus, aleluia. Então, gente, olha só, líder, gestor, cara, vamos deixar a geração, o problema da geração para a galera da própria geração resolver. O nosso negócio não está em resolver os problemas da geração, está em liderar melhor as pessoas para atingir os resultados que a empresa precisa para a sobrevivência dela, para gerar oportunidades de mercado, para gerar lucro e esse lucro mover toda a sociedade em torno da própria empresa. Beleza? Então, a primeira questão, o que é que o seu pessoal está fazendo hoje? Assim que você terminar de assistir esse vídeo, pergunte: o que você está fazendo, meu querido?
e compare o que esta pessoa está fazendo com o objetivo que a sua empresa está precisando para atingir as metas ainda neste mês, ou como aquilo que a pessoa está fazendo contribui para as metas do trimestre. Não está contribuindo, não é dor latente como entregar a folha de pagamento para o fechamento da folha para o contador que tem que processar tudo isso, então alguma coisa está errada. Com o colaborador, nem sempre. Aí entra a segunda questão que é extremamente importante, que é uma coisa muito chique, é uma palavra moderninha, que se chama, deixa eu ler aqui, porque ela é tão moderna que eu fico até emocionado, que é a neurostorytelling, que é colocar na cabeça do indivíduo, quem é esse indivíduo, o seu saltitante colaborador, que ele precisa trabalhar não apenas porque a empresa está mandando ele trabalhar, ou seja, para uma causa. Rogério, eu tenho muitos tios, muitos parentes, muitos amigos que têm empresas que são da geração anterior à minha, onde os caras eram pagos apenas para trabalhar, apenas para dar martelada, apenas para fazer aquilo que elas eram contratadas sem questionar. A minha geração, acredito eu, que já era uma coisa, por que eu tenho que fazer isso? Tudo bem, não concordo, mas eu vou fazer porque eu quero comprar, quero fazer, quero construir, blá, blá, blá. Só que essa geração também tem as características dela, que é, primeiro, por que eu estou fazendo isso? O que está agradando? Que coisa chata! E muitas vezes o chato não significa ser um ambiente divertido, tipo Google com a galera descendo do escorregador para falar com o amiguinho, para discutir a mensagem ou o objetivo do negócio. É uma coisa muito maior, e aí entra o meu case. Se você ficou até aqui, com certeza eu acho que esse case vai ser inspirador para você, seja porque você, se esse cara conseguiu, eu também posso, ou eu já fiz coisas melhores que esse cara, então eu posso fazer ainda melhor. Dentro do grupo de empresas, nós temos uma empresa voltada para a recreação. Recreação, sabe aquela galera que fica em hotéis, festas infantis, etc? Pois é, nós temos uma empresa voltada para isso. Só que é uma empresa que já teve mais de 150 colaboradores, mais de 10 supervisores, mais blá blá blá, um monte de coisas, já foi uma das maiores do país e blá blá blá. Então, num determinado momento, chegou um cliente que é de um grupo de hotéis, e ele queria trocar toda a gestão do lazer e entretenimento, não de um hotel, de três ou 4 hotéis e um clube. Beleza, o cara chegou, nós apresentamos a proposta, o cliente aprovou, glória a Deus, só que o nosso deadline para começar a trabalhar, lembra que neste negócio, apesar de parecer uma commodity de jovens que vão lá para brincar com crianças, o nosso negócio é vender gente. A gente não vende produto como, não é a ampliar o horário de trabalho para entregar uma garrafa, utilizar mais mão de obra em hora extra, é formar toda a mão de obra para atender aquele cliente em 3 ou 4 unidades, respeitando missão, visão, valores do negócio, cultura, com uma equipe que não tinha nada. Reuni a minha equipe, o RH, acredite, nós tínhamos RH, venda, supervisão, pesquisa e desenvolvimento que monta toda a programação de atividades, tal. Galera, nós temos esse cliente, o cliente vai fechar, já deu o ok, a gente precisa trabalhar. Bom, o nosso deadline, normalmente, é de 90 a 120 dias para formar o número de equipes, né, dessas 4 equipes, com coordenador, supervisor, manual de conduta de cada cliente, treinamento, orientação, confecção de materiais, de até 120 dias.
Reuni com a equipe, fizemos a gestão de tempo de entrega, gestão de projeto, de entrega. E aí, beleza. Porém, 2 dias depois, como acontece muito nesse mercado, que é um mercado muito emotivo, quem trabalha com serviço sabe do que eu estou falando, que muitas vezes o cliente quer acabar logo com o problema e ele acaba tomando algumas decisões precipitadas e ele me deu 30 dias. Você quer fechar esse contrato? E é um contrato muito grande para a nossa empresa. Você tem 30 dias e acabou. E olha só, eu não vou contratar outra empresa se você não me atender. Eu vou acionar o contrato porque é assim que as coisas funcionam aqui. Claro que no contrato a gente tinha o deadline de 120 dias. Mas como é que você vai perder um cliente desse? Aí, a primeira coisa foi usar a regra 80-20. Colocamos todo o projeto. Linkamos tudo aquilo que era efetivamente aquilo que entregava valores efetivamente para o cliente e as suas, entre aspas, subsidiárias. E focamos toda a equipe para este projeto. E qual foi o final disso? O projeto foi entregue e com este cliente trabalhamos por quase 10 anos. Mas a questão não é entregar o projeto. Quando eu reuni toda a equipe, qual foi a colocação? A Neuro Storytelling. Gente, o nosso desafio é esse. Eu não disse o nosso trabalho é esse. Olha, você vai ter a margem de erro no processo de recrutamento e seleção neste segmento beira 80%. Ou seja, eu tenho que... Para cada 2 pessoas, eu tenho que falar com 8. Imagine contratar 25. Com quantas pessoas o RH iria ter que selecionar? Para depois mandar para treinamento. Para depois mandar para visita técnica. Para depois entender o manual. Para no primeiro dia não só dar uma risadinha feliz, como começar a entregar resultados. Porque o nosso negócio é entregar resultados. Em nenhum momento eu cheguei para a equipe e disse: querido, você vai ter que recrutar, você vai ter que fazer processo seletivo para 250 pessoas, para chegar nas 20 e poucas pessoas. Nenhum momento eu tive que falar para os caras que os caras teriam que fazer 3, 4 visitas técnicas na semana a 200, 300 quilômetros de distância em cada uma das unidades. Não fui eu quem definiu, fomos nós quem definimos a estratégia para atingir o resultado. E o resultado era entregar a equipe. Mas qual era o propósito? O propósito era sanar o problema do cliente. E qual era o problema do cliente? Era substituir a equipe? Não. O problema do nosso querido cliente naquela ocasião era retirar um serviço que na visão dele era amador e começar a trabalhar com ter dentro do seu portfólio de serviços um serviço profissional. Rogério, eu quero profissionalizar os serviços e você tem condição, você, a sua empresa, o seu pessoal, pela expertise, pelo que eu falei com seus clientes, para entregar aquilo que eu preciso. E foi isso que motivou a minha equipe. Foi isso que falou: galera, o nosso cliente, esse nosso novo cliente disse que nós somos a empresa mais profissional que ele achou no mercado, igual nós não temos. Vocês acreditam nisso que o cliente acabou de dizer para mim? Se vocês acreditam nisso, nós precisamos ajudar o cliente a resolver esse problema. Sem falar do concorrente, sem menosprezar das dificuldades, sem pensar
nas situações problema, né, que é sair do dia a dia, que você tem que manter o seu negócio, e mais esse projeto. Todo mundo se ajudou e a gente atingiu o resultado e foi a coisa mais linda. Sabe o que é isso? Isso é o que o mercado, os caras, os gurus da internet chama de neurostorytelling. Então, qual é o seu objetivo, né, nesse final de fevereiro? É apenas ganhar dinheiro para pagar a folha de pagamento, afinal de contas, os seus funcionários precisam receber? É atingir a meta de vendas porque você acordou um dia e achou que a meta de vendas deveria ser aquela e ponto, acabou? Ou realmente você percebeu que o mercado tem uma dor e você levou essa dor para os seus funcionários e falou, gente, olha só, olha a dor, tá todo mundo reclamando, olha o que saiu nessa revista, olha o que saiu aqui nesse site, olha o que saiu aqui nesse blog, olha só, nós temos capacidade para resolver essa dor desses clientes, quem topa ou não topa resolver esse problema? Isso é neurostorytelling. Passado isso, a terceira e última técnica, ou item, ou palavra mágica, ou insight magnífico, é liderança individual. Rogério, o que é isso? É deixar claro, específico e mensurável qual é a responsabilidade individual para com a meta, não para com o trabalho. Muitas vezes as pessoas estão lá preocupadas com o trabalho, olha, preciso entregar isso, eu tenho que resolver isso. Aí tem aquelas distorções entre a equipe, eu preciso entregar isso aqui, mas eu tô com esse problema, a gente não pode resolver agora, amigão. E as coisas não andam e você não percebe porque você tá lá na ponta como gestor, tá resolvendo o problema, ou tá tendo que arregaçar as mãos para fazer a função de um funcionário seu que não apareceu, ou tá doente, blá, 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 e não tá percebendo nada disso. Liderança individual é dar autonomia para as pessoas resolverem o problema. E muitas vezes o líder não dá essa autonomia, dá autonomia para executar, copiar, colar. Rogério, mas como é que eu dou autonomia para o meu funcionário? Será que eu não sei liderar? É claro que você sabe, por isso que o senhor ou a senhora está nessa posição. Alguém confiou em você. A pergunta é, você confia em você? Sim ou não? A segunda questão é, me perdi aqui agora, defina o significado de pronto e não a forma como o cara vai ter que fazer. Eu, muitas vezes, lá atrás, quando eu estava aprendendo a me tornar um líder melhor e ainda tenho muito para aprender, é que nós, os líderes, falam assim, primeiro você faz o preto, depois você faz o retângulo, depois você faz o sei lá o quê. Não! Cada um tem que definir o seu jeito de fazer. A questão é, qual o resultado de pronto? Olha, não sei se você vai começar com A, B ou C. Eu quero isso daqui. Esse é o resultado de pronto que eu quero. Beleza? Você tem alguma dificuldade? Por onde você quer começar? Por onde você imagina terminar? O que você precisa de mim? Quais obstáculos você acredita que vai ter para entregar isso daqui? Olha só como poucas perguntas podem fazer diferença. E mais do que isso, quando você faz isso em equipe com a galera que está envolvida no projeto, algo mágico acontece. Sabe qual é esse algo mágico? Pode ser que muitas vezes aquilo que você determinou, que você achou que demoraria 3 dias, porque quando você fazia a função dessa pessoa, você demorava 3 dias, você então acredita que para ele também vai demorar, pode ser terminado em poucas horas. Por quê? Porque ele só tem a missão daquele produto, ele não está pensando no contexto geral. Então, com certeza, ele vai entregar aquilo muito mais rápido do que você, se você
focar. Mas o mais lindo não é isso. Então, ou seja, a partir do momento em que ele entregou o trabalho dele antes do prazo, ele tem tempo disponível para ajudar o coleguinha do lado. Esse é o show, essa é a maravilha de você ter metas claras, específicas, mensuráveis, onde as pessoas possam entender o propósito do negócio e não com a sua cinta do poder extrasensorial, falar assim, falta 30, falta 20, você só ligou para não sei quantos, a folha de pagamento não sei o que. Cara, isso acabou. Isso acabou, não tem mais. Se eu fosse trabalhar hoje, e eu não sou desta geração, né? Dá pela quantidade de cabelo, acho que dá para perceber. Eu não sou dessa geração. Cara, nem eu trabalharia, dificilmente eu trabalharia se fosse apenas para entregar um resultado, uma coisa qualquer, se eu não visse algo maior. Mesmo que o algo maior seria chegar para a mocinha da limpeza, se é que você tem uma, assim, olha, mocinha da limpeza, eu sei que você deixa tudo muito limpo, muito organizado, tudo muito bonito, mas nessa semana a gente precisa de um toque especial, porque a galera tem que estar voltada para o projeto. Que você pode fazer, colocar um cheirinho novo, colocar uma mensaginha, eu escrevo a mensaginha, você coloca na mesa de cada um, desejando boa sorte para a galera, simples assim. As coisas vão funcionar. Então, você quer atingir as metas ainda em fevereiro? Você quer salvar o seu trimestre? Ou você quer ter uma empresa que atinge melhores resultados, independente de se você tem objetivos para o mês, para o trimestre ou para o ano? Trabalhe o engajamento. E para engajar, você precisa ter propósito. E para ter propósito, você precisa conhecer muito do seu cliente, muito dos seus colaboradores e liderar. E não delargar coisas para os seus funcionários. A Mega Play se chama Mega. Sabe por que a Mega Play se chama Mega? Porque nós tratamos os seus objetivos, os seus desafios, os seus problemas de forma grandiosa, porque como pequena empresa, a gente sabe como é querer mais e não ter ninguém para ajudar. Aí você vai num curso, seja de instituições de renome, ou não, ou lendo um livro, até você fazer tudo isso. Isso daí demora muito tempo, muitas vezes, e você não tem esse tempo. Aí você tem que trazer para a sua empresa, ir pelo acerto e pelo erro, e muitas vezes você acaba perdendo muita oportunidade, e perder oportunidade é perda de dinheiro. E Play, porque realmente a gente ajuda a fazer as coisas começarem a andar do jeito que você imagina querer. Por isso que o nosso negócio é líderes em ascensão e resultados de verdade. E o que é essa ascensão? Não é transformar em você no todo-poderoso do mundo. É ajudar você a ser um melhor líder para a sua empresa, para o seu time, para a sua equipe. Também temos uma palestra de Cipati, voltada para Cipati, que fala justamente sobre isso, a autoliderança. Muitas vezes os funcionários esperam o chefe mandar. Nem sempre é possível ou é necessário o chefe mandar para executar, mas tem algo que vai além da execução. É o trabalho com o amiguinho do lado, que é um estresse danado. Os caras querem se matar. E uma vez que os caras queiram se matar, o seu negócio deixa de andar. Olha, até rimou. Então, a autoliderança faz com que todo mundo tenha a percepção de líder sobre como tratar o amiguinho, a importância do amiguinho e por que o amiguinho é importante, por que o trabalho dele é importante para algo maior. E qual é esse algo maior? O propósito, a missão da sua empresa. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Boa sorte com suas metas e seus objetivos. Um abraço!